Olá, sou Arlise Neuberger. O que faz um casal se tornar inimigo? Apesar de que o homem e a mulher são iguais em seu relacionamento com Cristo, têm direitos iguais também na sociedade, as escrituras, elas listam algumas funções específicas para cada casamento, para cada um dentro do casamento, tanto para o marido quanto para a mulher. E quando essas regras são quebradas, existe um desequilíbrio espiritual dentro do matrimônio e também um descontentamento, porque não há uma ordem a ser seguida. Então, vamos lá. O marido deve assumir a liderança no lar. 1 Coríntios 11:3 e Efésios 5:23. Mas essa liderança, ela não deve ser ditatorial. Ou uma liderança que trata a esposa com ares de superioridade, de machismo, mas sim que ele é a autoridade, o responsável por ela. Porque está escrito assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e se mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja. O marido seria capaz de se entregar, dar a própria vida pela esposa? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja, o seu povo, com amor, compaixão, misericórdia, perdão, respeito, abnegação. Assim também deve os maridos amar as suas. As esposas devem se submeter à autoridade dos maridos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher deve ser em tudo sujeita ao seu marido. Efésios 5, 22 e 24. Ser submissa não é apenas a responsabilidade da mulher que tem marido cristão ou um marido católico. Isso é uma obrigação da mulher. Eu sou mulher e eu sou assim. Eu creio que deve ser assim. Não digo que você deve ser assim. Cada um vive a vida que quer. Não devemos nunca nos submeter aos maridos se isso significa desobedecer a Deus. Entende? Fazer o que o marido quer quando isso desagrada a Deus, então não. O relacionamento que temos com ele deve ser mais importante. Deuteronômio 6:5. O relacionamento nosso com Deus não deve estar abaixo da esposa ou do esposo. Fazer a vontade do esposo e da esposa e desagradar a Deus é errado. Então, nós não devemos nos submeter ao marido quando nos obriga a desagradar a Deus. O relacionamento que temos com Deus sempre deve ser mais importante. No entanto, pregar, implicar constantemente, reclamar e recusar-se a servir vai apenas levar um marido descrente para mais longe de Deus. Ao invés de mostrar ao seu marido o amor de Cristo, com um comportamento que agrada a Deus, servi-lo e amá-lo vai mostrar a esse marido um exemplo maravilhoso de como Cristo serviu e amou a igreja. Se uma mulher cristã tem um marido incrédulo, digamos, seu marido não é cristão e você é, ela não deve assim deixar ele
ainda que quer ficar com ela da mesma forma, se um marido cristão tem uma esposa incrédula, ele não deve abandonar ela, ainda que ela queira ficar com ele. Se o cônjuge incrédulo quer ir embora, não tem problema, deixa ele ir. 1 Coríntios 7, versículo 12 ao 15, fala que a gente não pode obrigar a pessoa a ficar conosco, que se ele não quer servir a Deus, se ela não quer servir a Deus do seu lado, deixa aí. Mas também não precisa obrigar ele a servir a Deus só porque você serve, que você entende as coisas de um jeito e ele não. Apesar, assim, das mulheres terem que se submeter aos seus maridos, a Bíblia também fala várias vezes que os maridos devem tratar as suas esposas de modo mais gentil, entende? De cortês. O marido não deve agir como um dito, deve mostrar respeito pela sua esposa e por suas opiniões. Assim, os maridos a amar a sua esposa, a sua mulher, como a seu próprio corpo, que ame a pessoa que está com ele, assim como ele ama a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, está em Efésios 5, 28 e 29. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Mulher, reverencie o marido, se curve ao marido. Efésios 5, 33. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com elas. Não pode ficar só brigando, gente. Colossenses 3, 18 e 19. Igual vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, versículo 7. Nós podemos ver por essas passagens que amor e respeito são características e funções dos maridos e das esposas. Ambos devem ser assim. O amor e a submissão não vão ser um problema para o marido ou para a esposa quando há amor. O principal é haver respeito entre o casal. Quando há quanto assim, a divisão de responsabilidades do lar, a Bíblia, ela instrui os maridos a providenciar por suas famílias. Isso significa que ele trabalha, ganha o dinheiro suficiente para providenciar para todas as necessidades diárias das suas esposas e filhos. Falhar com isso tem assim uma grande consequência espiritual, porque essa é a vontade de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, que é Timóteo 5:8. O marido que deixa faltar a comida, a roupa e o calçado para os seus filhos é pior do que aquele marido que trai a esposa. Um infiel é incrédulo
O homem que não se esforça para providenciar para a sua família não pode chamar-se de cristão. Eu sinto um pesar muito grande quando eu vejo um pai que abandona um filho e deixa ele passando necessidade, e a Bíblia afirma que isso desagrada muito a Deus. E isso não é cristão. Isso não significa que a esposa não pode ajudar em sustentar as famílias, tá? Em Provérbios 31, mostra que uma esposa que agrada a Deus com certeza pode fazer isso, mas providenciar para a sua família não é a sua responsabilidade principal, mas ela pode sim contribuir em ajudar o marido no financeiro, em manter a casa. E sim, do marido, da mesma forma, assim, o marido deve ajudar com as crianças e a tarefa do lar, assim demonstrando amor para com a sua esposa. Em Provérbios 31 também deixa claro que o lar é para ser área de influência e responsabilidade da mulher. Note que as atividades empresariais não a atrapalham de preparar comida e vestimenta para os do seu lar. Mesmo que, se ela precisar ficar acordada até tarde e acordar cedo, sua família é muito bem cuidada. O homem não tem, geralmente, essa capacidade que a mulher tem de ter múltiplas funções. Quando isso ocorre, tanto o marido como a esposa devem, em oração, organizar suas prioridades e seguir as instruções da Bíblia para poder cumprir os seus papéis. E ajudar o outro, porque a mulher não pode exigir ao marido, trabalha fora os dois, a mulher não pode exigir ao marido que ele chegue em casa e saiba fazer as coisas, porque pode que ele tenha vindo de uma família onde a mãe fez tudo. Então, por que ficar brigando com o marido se você pode simplesmente ensiná-lo? Ensine ele a te ajudar em casa ao invés de brigar com ele. Porque ninguém nasce sabendo. Tem mães, as mães mais antigas, não preparavam os homens para fazer serviço da casa. Eram tempos diferentes. Nós devemos respeitar as limitações das pessoas e a sua forma de ter sido criadas, mas todo ser humano tem capacidade de aprender e evoluir. Os conflitos sobre a divisão do trabalho no casamento provavelmente vão surgir, mas se o marido e a esposa são submissos a Cristo, esses conflitos eles vão ser muito poucos ou nenhum, casuais. Se um casal percebe que discussões sobre esse assunto são frequentes e rancorosos, ou se já se tornam um padrão no casamento, o problema é um problema espiritual. Falta de comunicação. Os dois devem se submeter à oração e à submissão a Cristo primeiro, e então um ao outro, como uma atitude de amor, de respeito, de amizade, porque quando não há diálogo, não há entendimento, quando não se consegue conversar, acontece que vai se colocando uma pessoa contra a outra num julgamento. Acabamos julgando a pessoa como incapaz. E depois vai começando as discussões, os conflitos, e logo entra a raiva. E a falta de compreensão um com o outro faz com que o outro pareça inimigo. Gente, por favor, conversem, amem-se, orem junto. A Bíblia nos ensina que o casal deve orar junto ao nosso Deus e não estar brigando por coisas dessa vida tão banais, tão passageiras,
porque Deus quer a união da família, Deus quer o amor na família. Então, senta, conversa, larga tudo, desliga aparelho celular, dê atenção à sua esposa, você mulher, dê atenção ao seu marido. Não deixe de conversar e não comecem com julgamentos. Ouça primeiro, não julgue, porque depois do julgamento formado, começa a ficar a tornar aquela pessoa como um inimigo, porque já tem aquele pensamento formado, ele não presta, ele é inútil, ela é uma inútil. Então, não deixe esses pensamentos entrar. Todos nós temos capacidade de nos transformar e por amor nós somos capazes de fazer qualquer coisa, de se transformar, de sermos pessoas melhores a cada dia. Que Deus te abençoe. A paz de Deus.